Você já parou para pensar no significado de salmo de degraus? Eu quero primeiro chamar a sua atenção, se você está com sua Bíblia aí perto, ou se você mesmo já observou, na sua Bíblia, no livro dos Salmos, quando você abre a sua Bíblia no livro dos Salmos, do Salmo 120 até o Salmo 134, você normalmente, se você tem uma Bíblia atualizada ou corrigida, por exemplo, você vai perceber que ela tem dois tipos de títulos quando está apresentando os salmos. Eu estou aqui, nesse momento, separando para você dar uma olhada aqui, na Bíblia Revista e Atualizada. Você pode notar que em cima do número do salmo tem dois títulos. Tem um título em negrito e outro título em itálico. Na NVI você já não tem mais isso. Na NVI você só tem apenas um título. Mas nas versões mais antigas, então, está colocado um título que é uma sugestão do editor, por exemplo, no Salmo 120, está contra as más línguas. Isso é uma edição do editor da Bíblia. Mas em itálico, vou colocar mais uma vez aqui, nessa edição aqui está Cântico de Romagem. Cântico de Romagem. Dependendo da tradução que você tem em mãos, você pode ter Cântico do Peregrino, Salmo de Peregrino, Salmo de Subida, Salmo de Degraus, Salmo de Romagem. Então, é um grupo de salmos que vai do Salmo 120 até o Salmo 134 e que leva esse título. Então, o título pode variar, mas esse título que está em itálico, ele faz parte do texto original. Nas traduções em português, geralmente ele está como um título, mas na Bíblia hebraica, ele aparece como o versículo primeiro no texto massorético da Bíblia hebraica. Então, ele faz parte do texto original. O que não faz parte do texto é aquele título em negrito. Se você estiver abrindo sua Bíblia e observar, tem um títulozinho em negrito. Esse título em negrito não faz parte do texto original. Ele é apenas uma sugestão do editor. Mas o título em negrito, esse sim, ele faz parte do texto original, tá certo? Então, esse grupo de salmo, do Salmo 120 até o Salmo 134, ele é um grupo de salmo que não é seguro exatamente por que esse grupo de salmo foi organizado dessa maneira, mas geralmente é aceito que esse grupo de salmos ele era cantado durante as viagens do povo de Israel nas grandes festas para Jerusalém. Então, independente do lugar em que eles estivessem em Jerusalém, na Palestina, em Israel, eles tinham que deixar a sua cidade algumas vezes no ano, nas principais festas do ano, e se dirigir para Jerusalém. Jerusalém, no Antigo Testamento, tinha uma posição importante dentro do plano redentivo, porque Jerusalém foi o lugar que Deus escolheu para ali fazer habitar o seu nome, e em Jerusalém foi construído o Templo Santo do Senhor. Hein? Então, você tem Jerusalém, a cidade santa, a Jerusalém que estava construída, edificada no Monte Santo de Sião, que é um monte que está numa área de vários montes na região de Judá, na região das montanhas de Judá, e também nesse monte, então, estava construído o templo. Então, o Monte Santo de Sião, o Templo Santo e a habitação do Senhor em Jerusalém. Então, todos os filhos de Israel deixavam as suas cidades para ir para Jerusalém, porque lá Deus aguardava o seu povo para se encontrar pactualmente com o seu povo através das celebrações, das santas convocações que eram realizadas nessas festas, nessas grandes festas. Então, no templo, os sacrifícios estavam sendo celebrados, o sacerdote estava dando a bênção, e também na Santa Assembleia Solene, a convocação do povo de Deus, o povo de Deus estava ouvindo a leitura da lei.
Isso explica um pouco porque esse grupo de salmos é chamado de salmo de degraus. Em parte, porque o próprio ato de subida para Jerusalém, porque Jerusalém estava no alto da montanha, e o título original desse salmo, Ahalot, ele fala sobre esse movimento de subida. Essa mesma palavra que serve para dar título a esses salmos é a palavra também que é usada para holocausto, por exemplo. Então, a ideia de subir no holocausto, todo o holocausto é queimado, e então ele sobe na forma de fumaça queimada e aroma suave ao Senhor. Então, essa palavrinha indica o movimento de subida, mas também lembra que o povo de Israel está deixando a sua casa como peregrino para ir até Jerusalém. Isso, de certa forma, ensinava ao povo de Israel que eles eram peregrinos desse mundo, hein? Então, que eles tinham que deixar a sua casa e caminhar até o lugar onde Deus havia marcado um encontro pactual com o seu povo. Então, você pode perceber, se você está com sua Bíblia aberta, no Salmo 120 e o Salmo 121, particularmente o Salmo 121, mas já no Salmo 120, versículo 5, você pode ler: ai de mim que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Então, o conceito de peregrino já está no Salmo 120. Então, no começo desse grupo de salmos, o salmista e todo o povo cantando esse salmo, ele se declara como peregrino. No Salmo 121, você pode observar, e a gente vai ouvir o cântico desse salmo no intervalo do nosso programa, que é uma belíssima versão do Salmo 121 com o grupo Canções de Vida. Então, no Salmo 121, esse peregrino que está deixando a sua casa rumo a Jerusalém, ele levanta os olhos, porque ele como peregrino, ele está saindo das regiões de Israel para subir as ladeiras de Jerusalém, para o alto da montanha, onde o templo estava edificado. Então, a perspectiva desse viajante, Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, ele está olhando para o alto e contemplando as alturas de Jerusalém, para onde ele, como peregrino, está deixando para se dirigir até a Jerusalém. Então, você já pode ver, então, que há um sentimento generalizado para todo o povo de Israel como peregrino. Então, isso domina os cânticos de degraus. São cânticos que os filhos de Israel estavam celebrando ao Senhor, estavam cantando ao Senhor, enquanto eles estavam caminhando para Jerusalém, e como um peregrino, como alguém que não tem uma pátria definitiva, muito embora eles tivessem entrado em Canaã como parte da promessa de Deus, a promessa da terra de Canaã, como cumprimento da promessa que Deus havia feito a Abraão. E nesse momento eu estou pregando no livro de Josué, na congregação reformada em Caruaru, e explicando isso também à congregação, que embora Deus está cumprindo a promessa feita a Abraão, de colocar o povo na terra prometida, por causa dos pecados, o povo de Deus não consegue desfrutar da presença de Deus plenamente como Deus havia prometido. Não há nenhuma falha em Deus, Deus está cumprindo exatamente o que ele prometeu, introduzindo o povo na terra prometida e expulsando os inimigos de diante do povo de Israel, e aquilo que Israel não consegue desfrutar, não o consegue por causa de seus próprios pecados e não por causa de Deus, que está cumprindo a promessa feita. Então, nesse contexto de cumprimento da terra, por causa dos seus pecados, o povo de Israel não consegue desfrutar plenamente dos benefícios que Deus prometeu na terra que emana leite e mel. Então, mesmo sendo introduzido na terra de Canaã,
permanecia aquela aspiração de realmente desfrutar da presença de Deus de maneira plena. Por essa razão é que também nós vamos ver o Salmo 95, o salmista falando que ainda resta um descanso para o povo de Deus. Por que ele está dizendo isso? Porque se de fato Josué tivesse dado descanso ao povo de Deus, não haveria de o salmista falar sobre a necessidade de um descanso ainda. E o escritor aos Hebreus, ele vai explorar esta promessa de descanso que não pôde ser desfrutada pelo povo de Israel por causa dos seus pecados, e isso fica, então, esse cumprimento em Cristo Jesus, porque somente em Cristo é que a plena promessa de Deus está se cumprindo, porque somente o Senhor Jesus Cristo obedece fielmente a Deus e cumpre fielmente a Deus a parte da aliança que nós não conseguimos cumprir. Então, mesmo estando na terra de Canaã, o povo de Israel vive como peregrino. Está na pátria prometida, mas vive como peregrino, porque não pode desfrutar de todas as promessas que Canaã trazia para o povo de Deus por causa dos seus pecados. Então, esse conceito de peregrinação, esse conceito de estar na terra, mas aspira por uma pátria definitiva, uma pátria onde pudesse desfrutar plenamente, esse sentimento, o sentimento principal aqui, nesse grupo de salmos, chamado Salmo de Degraus, e às vezes até também denominado Salmo de Peregrino, porque o Salmo de Degraus, apesar da palavra subida descrever o momento da subida, e provavelmente nesse momento que o povo de Israel está cantando nas festas, quando ele sobe para Jerusalém, mas a natureza dessa peregrinação é melhor descrita com o conceito de peregrino. Então, como peregrino, eles estão deixando sua pátria, a sua terra, a sua cidade, a sua casa, a sua família, para peregrinar até Jerusalém. E então, como peregrino, ele experimenta todo tipo de sentimento que você pode imaginar. Ok. Deixa-me dizer ainda mais uma coisa para você que está nos acompanhando, você que talvez está ligando o seu rádio agora, está acessando a live do Facebook agora. O programa de hoje, nós estamos iniciando uma série nos salmos de degraus, ou no salmo de subida, no salmo de peregrino, que são os salmos que vai do Salmo 120 até o Salmo 134. Ainda para concluir essa parte, se você já na sua Bíblia estava prestando atenção que o Salmo 120 já tem lá o conceito de peregrino. No Salmo 121, quando o salmista e o povo de Israel cantando esse salmo está deixando a sua casa, ele está olhando para o alto, para Jerusalém, e você vai ver que então esse grupo de salmos encerra no Salmo 134, o Salmo 133 e 134, o Salmo 133 mostrando o povo de Deus desfrutando da comunhão junto em Jerusalém, com base na comunhão que eles desfrutam como povo pactual, como nação santa, nação eleita, que essa união, então, do Salmo 133 é descrita, a gente vai ver melhor isso naquele momento, na figura de Arão, a unidade espiritual em Arão e a unidade nacional no orvalho que desce do monte. E o Salmo 134 é o momento, então, quando o povo é despedido para retornar para suas casas, e você vê isso no Salmo 134. Hein? Ele recebe a bênção e retorna para casa. E assim, veja, do Salmo 120 até o Salmo 134, faz esse movimento do peregrino do Salmo 120, que deixa sua casa no Salmo 121, olhando para Jerusalém, que estava no alto. Salmo 133, depois de ter percorrido e chegado em Jerusalém, ele agora está pronto para retornar para casa debaixo da bênção sacerdotal de Arão, conforme a gente vê no Salmo 134. Outra coisa para nós meditarmos ainda é que
a gente vai observar a partir da semana que vem, quando nós analisarmos o Salmo 120, em cada um desses salmos, nós vamos observar todo tipo de sentimento que um ser humano pode realmente passar nessa vida. A gente pode encontrar nesses salmos de degraus. Esses são salmos realmente riquíssimos para nos instruir nos diversos sentimentos da vida. Particularmente como peregrinos e como cristãos, nós somos peregrinos, você pode observar isso, por exemplo, na carta do apóstolo Pedro, logo no comecinho da primeira carta do apóstolo Pedro, ele escreve a sua primeira carta aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia, na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a expressão do seu sangue. Então, eu estou usando a NVI aqui nessa leitura. E você pode perceber já no comecinho aqui esse conceito de peregrino, mas a mesma coisa você vai ter na revista atualizada ou revista corrigida, se você estiver usando. E você pode observar ao longo desse primeiro capítulo que Pedro, depois de ter já declarado que está escrevendo aos peregrinos, ou seja, aqueles que estão espalhados por esse mundo, esses peregrinos, eles esperam então alcançar uma pátria celestial, encontrar realmente um lugar definitivo. Por exemplo, o versículo 10 foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que nele estava, quando lhe predisse o sofrimento de Cristo e as glórias que se seguiriam àquele sofrimento. A eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhe pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisa que até os anjos anelam para escrutar. Então, essa promessa, ela permanece para o povo de Deus, que está aguardando. No versículo 18, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata e ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesse último tempo em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Então, essa promessa, esses sentimentos que marcam a vida do peregrino também falam sobre os cristãos, aquele que é em Cristo Jesus, que cumpriu a promessa e que, por meio de Cristo Jesus, nós também podemos desfrutar. Então, esse salmo, ele é uma declaração para o povo de Deus de todos os tempos. E é interessante também observar que esses salmos, eles são difíceis de serem datados. As circunstâncias que geraram esses salmos não são muito claros. De fato, fica como se ele não estivesse preso a uma circunstância específica, mas que ele descrevesse realmente o sentimento para os cristãos de todos os tempos, né? Para o povo de Deus de todos os tempos. Isso é também uma coisa chamativa nesse salmo. Então, temos todos os sentimentos: dor, tristeza, felicidade, medo, preocupação, confiança, segurança, alegria, felicidade, todo tipo de sentimento que você imaginar e que nós possamos, talvez você, pensando sobre a sua vida nesse momento, talvez você pode marcar o seu momento atual com o sentimento. Talvez alegria, talvez felicidade, talvez conforto, talvez segurança,
talvez confiança. Do outro lado, em alguns casos, talvez preocupação, medo, frustração, perseguição. Então, esses sentimentos todos estão contemplados aqui, particularmente nesse grupo de salmos, chamado Salmo de Degraus, Salmo de Peregrinos, conforme eu já expliquei no início do nosso programa. Eu estou aqui nessa primeira aula fazendo uma abordagem mais geral sobre os salmos de degraus, que são aqueles salmos que vai do Salmo 120 até o Salmo 134, que descreve a peregrinação dos peregrinos de Israel, deixando sua cidade até Jerusalém. Você pode ver o Salmo 120, começa com o peregrino, Salmo 121, olhando para Jerusalém, Salmo 133, desfrutando da comunhão em Jerusalém, Salmo 134, sendo despedido com a bênção sacerdotal. Falamos também que os salmos de degraus, eles reúnem todo tipo de sentimento que você pode perceber no estudo de cada um desses salmos. E a gente vai ter a oportunidade de examinar cada um deles a cada semana, tá bom? Um ou dois por semana a gente vai tentar fazer. Deixe-me só dar aqui 4 dicas que o próprio livro, o próprio pastor Stephen Yuille, ele coloca aqui na apresentação 4 recomendações que você deve ter em mente quando você estiver estudando os salmos. Os salmos, eles não estão falando sobre pessoas, mas o salmo está descrevendo a vida na aliança com Deus. Então, os salmos sempre estão falando sobre o sentimento dos peregrinos, mas em relação a Deus. Então, como ele lida com esses sentimentos no relacionamento pactual com Deus. Então, não é simplesmente falar de pessoas e de seus sentimentos, mas como nós podemos lidar com esses sentimentos biblicamente. Então, a primeira dica que o pastor Stephen Yuille dá aqui é: mantenha o seu foco no Evangelho. Por quê? Porque na análise de cada um desses salmos, nós vamos compreender esse sentimento que nós estamos avaliando nos salmos à luz daquilo que a palavra de Deus revela no próprio Evangelho. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele incorpora esses sentimentos e como o Deus encarnado, que na obra redentiva ele nos salva dos nossos pecados, também nos redime de todas as circunstâncias que nós passamos nessa vida. Então, nós encontramos em Cristo mesmo o resgate desses sentimentos maus e, ao mesmo tempo, também o desfrute de todos os sentimentos bons que nós encontramos nesse salmo. Então, devemos ler o salmo com o foco na obra redentiva de Cristo Jesus. Então, não é ler os salmos desconectado da obra redentiva, mas ler cada um desses salmos em conexão com a obra da redenção. O segundo foco que o pastor Stephen Yuille ele apresenta no seu livro, que ele nos chama a atenção, é para nós lermos os salmos de degraus com o foco no reino. Então, Jesus como o Messias Salvador e o Rei prometido. Então, Deus, ele tem ele nos dá o nosso grande Rei Salvador Jesus Cristo e ele nos dá um povo que é um reino de sacerdotes. Então, quando nós estamos estudando os Salmos de Degraus, não podemos perder de vista que existe um povo pactual, existe um povo que são cidadãos desse reino de Deus que Deus está desenvolvendo nesse mundo, um reino que é eterno e um reino que nós já penetramos nele por meio da fé em Cristo Jesus, e por causa disso mesmo é que aspectos desse reino já estão presentes naquilo que, quando nós estamos estudando em teologia, nós falamos sobre o já e o ainda não, aqueles aspectos que já estão cumpridos e já começamos a desfrutar agora, mas também aqueles aspectos que nós aguardamos para desfrutá-lo quando Cristo Jesus, o grande Rei, que reina desde os céus, vier aqui na terra para estabelecer o seu trono em nosso meio.
Então, foco no Evangelho, foco no reino. Olhar para os salmos de degraus, à luz do Evangelho de Jesus Cristo, da obra redentiva de Cristo, e à luz do governo de Cristo como o grande rei. O terceiro foco, então, que o pastor Stephen Yuille nos recomenda no início do livro, para que nós possamos ter em mente quando estivermos estudando a cada um dos salmos. O terceiro foco, então, é o foco na glória. Então, nós temos o Evangelho de Cristo Jesus, nós temos o reino e agora a glória desse reino. Então, nós sabemos que Cristo é o Rei que está exaltado no céu, o Rei glorioso que reina a partir do céu. E o Salmo de degraus, quando ele chama o peregrino a elevar os seus olhos para o monte, ele apresenta um Rei glorioso. Então, esse reino de Deus que está sendo estabelecido é um reino glorioso, cujo rei é o Rei glorioso. Nós vamos cantar isso em vários salmos, e particularmente nos salmos de degraus. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós nos aproximamos de um Deus que é Rei glorioso. E o quarto foco que o pastor Stephen Yuille apresenta para que a gente tenha na mente quando estiver estudando os salmos de degraus, é o foco no ministério, ou seja, no serviço de Deus, na providência de Deus. Nós vamos observar também nesses salmos de degraus, e particularmente em alguns deles, que claramente nós podemos ver a mão providencial de Deus atuando. Então, quando nós estamos lendo e meditando nesses salmos, nós somos confortados e somos chamados a confiar firmemente de que Deus não está distante, mas Ele é um Deus que está presente e providencialmente Ele dirige cada acontecimento, e os nossos sentimentos, então, podem alcançar bastante confiança e consolo no Deus que é providente. Então, foco no Evangelho, foco no reino, foco na glória e foco no ministério, na providência de Deus. Esses quatro focos o pastor Stephen Yuille vai usar para descrever a vida pactual do peregrino nessa jornada. E a última coisa que eu quero, então, chamar a sua atenção, já tem a ver com aquilo que eu já mencionei no começo, hein? O movimento dos salmos é um movimento para a morada celestial, então para a morada definitiva. Ele está como peregrino nesse mundo, aguardando alcançar a sua mansão celestial. Então, esse movimento é como se fosse um movimento de volta para casa, hein? Nós sabemos muito bem o que aconteceu com a história da humanidade. O homem, no princípio, ele estava em uma vida pactual com Deus, sem nenhuma intervenção do pecado. Então, o homem morava no Éden com Deus, o homem desfrutava da companhia de Deus diariamente, quando na viração do dia, ou seja, no início de cada dia, Deus vinha ao Éden para conversar com o seu povo. Então, mas por causa do pecado, então esse relacionamento pactual com Deus, ele foi rompido e o homem foi expulso do jardim, expulso da presença de Deus, expulso da sua casa. Então, agora, fora do jardim do Éden, o homem está em uma peregrinação de volta à casa do Pai. Então, o Salmo de degraus também, ele faz esse percurso do peregrino que está retornando à casa do Pai. O povo de Israel experimentava esse retorno à casa do Pai, cada vez que deixava sua casa, ia para Jerusalém para participar das festas de Israel. Então, cada vez que ele subia a Jerusalém, entrava no templo, ele desfrutava, ainda que fosse por um momento provisório, mas ele podia compreender
o aspecto profético dessa viagem que ele fazia, porque a presença de Deus que ele desfrutava ali, mas depois tinha que voltar para casa, ele esperava então que ele pudesse entrar nesse dia eterno. Então, essa expectativa de retorno definitivo para a casa do Pai, os nossos irmãos do passado já desfrutavam disso quando eles estavam retornando, estavam indo cada vez para Jerusalém. Embora ele tinha que voltar para casa e ele experimentava esse sentimento cada vez de novo. A igreja cristã também sabe, também conhece esse sentimento quando no domingo está deixando a sua casa e se reunindo ao povo de Deus no culto, sendo recebido por Deus no santo culto, com as palavras de saudação, com as palavras de bênção, com a proclamação do evangelho, com o anúncio da obra redentiva de Jesus Cristo. Então, a igreja atravessa uma semana inteira, mas no domingo desfruta desse encontro pactual com Deus. Então, esse sentimento de retornar para casa, o povo de Deus experimenta a cada culto dominical, mais uma vez, e cada semana de novo, e assim a igreja é fortalecida na esperança de que esse retorno para a casa do Pai, ele se completará no dia da vinda de Cristo, quando Cristo estabelecer o seu trono em nosso meio e estiver conosco para todo sempre, e nós poderemos então desfrutar perfeitamente de todos os benefícios de estar de novo na casa do Pai. Então, essa jornada do peregrino é uma jornada de retorno à casa do Pai. Então, ele experimenta esse retorno à casa do Pai por meio da jornada nesses salmos de degraus.